Desobsessão, o Espírito no Divã, de minha autoria e de mais algumas pessoas que muito me ajudaram. Hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo, abordando o capítulo 6, que fala da desobsessão em si, e do capítulo 7, que fala sobre evocações, né? E mais para frente a gente dá continuidade falando do médium doutrinador, ou mais conhecidamente médium dialogador, e o médium de psicofonia ou médium incorporador. E, por último, né, capítulo 11, que vai falar dos espíritos e os seus conflitos, né, aquelas categorias mais comuns, né, da gente encontrar, aqueles que estão sempre chegando, né, se apresentando, são cerca de 17 categorias, estão chegando e estão se apresentando normalmente nas sessões de desobsessão. Bom, em primeiro lugar, aqueles que pensam que a desobsessão acontece naqueles 3, 4 minutos, às vezes 2 minutos, né, que a pessoa está ali, o doutrinador em frente ao médium de psicofonia e o paciente ali do lado, está redondamente enganado, né? Existe todo um preparo que a espiritualidade faz. Nenhum espírito que chega numa sessão de desobsessão chegou ali no estalo, no bate-pronto, foi pego na entrada do centro, entra aqui você e vamos conversar. Então, existe todo um planejamento, né, de merecimento, de lei de causa e efeito, de influenciação, né, entre o obsidiado e o obsessor, e tudo que cerca esse processo, que não é um processo direto, é uma grande rede de influências que todos nós sofremos. E como funciona essa rede de influência? Vamos supor, né, que erradamente as pessoas imaginam assim, né? A Simara hoje é inimiga desencarnada da Norma. E aí ela está atrás da Norma querendo prejudicar ela de alguma forma. E aí as pessoas tendem a acreditar que, numa vida anterior, a Norma fez alguma coisa que também prejudicou a Simara. E numa mais anterior ainda, a Simara fez alguma coisa que prejudicou a Norma. E a bola vai indo, e para aonde? Será que é assim que funciona? Como é que se dá esse encontro e da onde vem, aonde começa esse encontro entre obsessor e obsidiado? A gente primeiro tem que levar em consideração uma informação muito importante de Emmanuel, que Emmanuel fala para nós perdoarmos aqueles que são instrumentos do cumprimento da lei. Que lei é essa? Lei de Deus, lei de causa e efeito. Então, nem sempre existe uma relação direta entre um espírito e outro, mas existe uma relação direta de ação e débito. A Norma, de repente, ela assassinou uma pessoa numa outra vida, né? Há 550 vidas atrás, né? Porque hoje a Norma não mataria nenhuma mosquinha, né, Norma? E aí ela tem essa ação na área do quê? Do fim da vida, da morte da vida. Por outro lado, a Simara, ela sofreu alguma coisa também relativa a essa área, ou influenciou alguém, ou de alguma coisa está ligado a essa área.
mas elas não estão ligadas diretamente uma à outra. Então, as duas têm efeitos da lei a cumprir. E dentro da teia dos vários relacionamentos, das milhares de pessoas encarnadas, de milhares de espíritos desencarnados, a espiritualidade, a gente lembra lá de Nosso Lar, do Ministério da Reencarnação, o planejamento que é feito para quem encarna aonde, que país, com que pai, com que filha, para quê? Para possibilitar esses encontros. Então, necessariamente, não foi a Simara que a Norma matou numa outra vida, mas a Simara pode ter ajudado para que esse fato acontecesse com uma terceira pessoa. Então, ela criou uma consequência para ela. E as duas se encontram para servirem de instrumentos da lei. Então, não é Tom e Jerry. O Tom pega o Jerry pega o Tom pega o Jerry, porque senão isso não teria explicação, não teria início. Talvez não tivesse fim. Né? Quem foi primeiro? Quem começou? Não existe isso. A gente tem uma teia de relacionamentos e, nesses relacionamentos, nós vamos fazendo o papel de instrumentos da lei. E a gente vê, né, nesses relacionamentos, por isso que muitas vezes, a gente vai falar de vocação um pouco mais à frente, a gente vê que muitas vezes não se usa a evocação direta ou a evocação indireta. A gente deixa a cargo dos guias espirituais trazerem a entidade mais importante ou mais necessitada. E ela vai trazer para esta equipe de desobsessão ou para aquela outra equipe de desobsessão, nem sempre necessariamente aquele espírito que está acompanhando o obsidiado. Muitos se enganam quando sentam numa cadeira ou deitam numa cama e ficam prestando atenção na conversa. Muitas vezes aquela conversa não tem relação com o paciente que está ali. Pode ter, mas pode não ter. Porque é o espírito mais importante ou mais necessitado. E o espírito mais importante ou mais necessitado exige o quê? Que hajam médiuns, dialogadores e médiuns de psicofonia que tenham o quê? O conhecimento e as energias que são necessárias àquele espírito. Então, aquele espírito, que, por exemplo, pode estar com uma pessoa que sentou numa cadeira 1, ele vai se apresentar a uma dupla que forma uma equipe, um conjunto energético que vai favorecer e vai possibilitar o melhor trabalho com aquele espírito que está ali. Então, por isso que se fala, não precisa prestar atenção no que está sendo falado, porque senão a pessoa sai impressionada e muitas vezes até descrente. Por quê? Porque ela tem uma conduta muito diferente, é claro que a conduta também está ligada lá no passado, mas ela não para pensar nisso, ela pensa no hoje. Poxa, mas tinha um espírito, um vampiro de álcool, de fumo, eu nem fumar fumo, nem beber eu fumo, eu sou médium de transporte. Não, esse espírito é um espírito que estava acompanhando uma outra pessoa que provavelmente deva ter esse hábito. Então, isso não é regra. Por isso que não é importante que o paciente, o obsidiado, ouça a conversa. É necessário que ele esteja em prece. Não pedindo para que seja expulso aquele espírito. Não pedindo, pelo amor de Deus, que seja afastado aquele espírito.
E uma outra coisa importante também é que nós aprendemos estudando as leis de Deus, estudando as formas corretas de fazer as coisas, mas a desobsessão e o exemplo que esses espíritos nos trazem de como não fazer, quais são as consequências que eles sofreram na pele pelo fato de terem feito determinadas ações, estão ali na nossa frente o depoimento para a gente ter cada vez maior convicção de que, se eu fizer alguma coisa nessa área, eu vou sofrer tal e tal consequência, qual aquele irmão que chegou desencarnado na sessão X ou Y ou Z. Entenderam? Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque antes do espírito chegar à casa, trazido de boa vontade ou não, porque o livre-arbítrio não é absoluto, é chegada uma hora que o espírito é amarrado, sim, é laçado, sim, é preso, sim, e é conduzido de forma coercitiva, porque ele ultrapassou um certo limite da lei de livre-arbítrio. E aí a espiritualidade entra e age de acordo com o merecimento de cada um. Se a desobsessão ainda não acabou, se a obsessão ainda não acabou, é porque ela ainda é necessária para aquele espírito que está ali. Porque quando aquele espírito naturalmente se melhorar, mudar o seu comportamento, mudar a sua vibração, ele naturalmente sai da esfera de ação daquele irmão. Mas Emmanuel também nos fala que muitas vezes as pessoas pensam, mas eu sou caridoso, eu só faço bem. Né? Emmanuel nos fala que nós temos alguns minutos de luz e por trás nós temos uma eternidade de trevas. São as causas anteriores das aflições, que está lá no Evangelho. Nessa vida eu sou quase perfeito, eu sou quase um anjo. Eu não faço nada, eu só faço bem. Por que eu sou tão obsidiado? Por que eu tenho tantas doenças? Por que eu tenho tantos problemas? Por que eu tenho tantos desencontros? Por que eu tenho tantas desavenças? É o passado cobrando, batendo a porta. São as consequências das ações que a gente praticou lá atrás. Jesus nos falou: o que plantares será o que vais colher. Podemos colher na mesma vida, como podemos colher em vidas posteriores. Podemos tomar um remédio alopata, que faz efeito em 7 dias, ou usar a homeopatia, que faz um efeito mais lento e mais gradual. Então, isso tudo são questões que nós temos a avaliar quando falamos de desobsessão. Né? Que a desobsessão, na realidade, é um processo que já vem acontecendo na espiritualidade há um bom tempo, e quando o espírito, né, chega à casa espírita, à sessão de desobsessão, ele praticamente já está pedindo: me convença, me ajude. Ele só não admite para ele mesmo. Mas, no fundo, ele já está quase nesse ponto, precisando apenas do toque do fluido magnético, do médium de psicofonia, do médium doutrinador, para seguir o seu caminho e ser feliz. Vamos passar o primeiro slide, Tamar, por favor? E aqui eu separei alguns tópicos que são muito conhecidos, né? Os tipos de obsessão, de encarnado para encarnado, né? Quem tem chefe aí? Do funcionário para o chefe. Aquele maldito, aquele desgraçado, olha a magia mental aí, né? E a gente mandando
setas de energias negativas para outros encarnados. Tem várias vias, né? De encarnado para desencarnado. Isso aí tem uma historinha para contar para vocês. Uma vez eu dei uma palestra no Clube Naval, lá na cidade, sobre desobsessão, e no final, uma senhora levantou a mão para fazer perguntas, né? E aí ela perguntou assim: eu queria saber se realmente eu tenho um obsessor, porque eu tenho praticamente certeza que eu tenho. Aí eu olhei para ela, né? A gente avalia, né? Ver se os olhinhos estão saltando, ver a respiração como é que está. E aí eu perguntei: minha irmã, e como é que você tem tanta convicção assim? Você teve alguma casa espírita? Alguém te falou isso? Não, eu sei que ele acompanha, porque aquele maldito morreu tem 20 anos e só me deixou dívida, entendeu? Aquele desgraçado, além de acabar com a minha vida, eu falei: ih, meu Deus, olha o obsessor aí. Eu pago até hoje as dívidas dele. E E a mulher começou a destilar ódio, raiva, revolta. Aí até quando ela parou um pouquinho de falar, eu falei: minha senhora, a senhora está certa. A senhora realmente está passando por um transtorno de obsessão. Mas a única informação que eu tenho para lhe dar é a seguinte: seu marido é inocente. Seu marido está louco para ficar livre da senhora. Seu marido está louco para ir para as colônias espirituais. Mas a senhora o obsidia, encarnada aqui na Terra. Ele está preso às suas vibrações de ódio, ele não consegue se soltar. Existe uma obsessão, sim, sua, para com ele. Pelo amor de Deus, senhora, controle seu ódio, seu rancor, sua raiva. Liberte seu marido, deixe ele em paz. São 20 anos dessa vida, até quando vai continuar? Aí a mulher parou, seguraram ela, botaram ela para sentar, e aí outras perguntas surgiram. Então, cuidado, né, com os pensamentos e as vibrações que a gente tem para aqueles que já desencarnaram. De desencarnado para desencarnado, ou seja, influências obsessivas, né, dominações, isso acontece muito com espíritos perdidos, inconscientes, viciados, que chegam no plano espiritual e querem fumar e não tem, querem beber e não tem, querem comer determinadas coisas e não tem. Sente sede, sente fome, sente frio, não sabe o que aconteceu com eles, não sabem nada como é a vida no plano espiritual, ou esperavam ficar dormindo até que acordassem no juízo final, ou não criam em nada depois da morte, morreu, acabou, e tem a surpresa de que ainda tem um perispírito, que é o corpo das sensações, e que sente tudo o que ele sentia ontem, quando estava vivo, quando estava encarnado. Só que antes, as sensações eram mais localizadas nos órgãos, no corpo físico. Agora, as sensações estão completamente espalhadas por todo o corpo perispiritual. Pode-se dizer que ele sente tudo o tempo inteiro no corpo inteiro. E, finalmente, a que a gente reporta como a mais comum, é que a gente sempre lembra, né? É que a gente sempre acha que está acontecendo com a gente, é onde a gente coloca os problemas da vida, né? Alguém fez uma macumba para mim, tem um obsessor atrás de mim, né? A gente costuma falar dos nossos irmãos evangélicos, né? Que só falam no demônio. E nós espíritas, que só falamos no obsessor. É obsessor para lá, é umbral para cá, é obsessor para lá, é obsessão para cá. Eu preciso fazer um tratamento de apometria, que a apometria é uma desobsessão especial.
E essas pessoas ficam tristes quando chega um obsessor, um enfermo, um inconsciente, um espírito que não sabe ainda que desencarnou. Eles queriam, não, um ferrenho trabalhador de magia, um justiceiro, um inimigo de vidas passadas, alguém que ele pudesse colocar a culpa dos problemas pessoais dele. Tem gente que não gosta. Essa casa aqui é fraca, eu vou procurar outra. Eu tenho certeza que vão achar o espírito que me acompanha, que atrapalha tanto a minha vida. Por que é necessário o preparo dos médiuns 24 horas antes do dia do trabalho? Porque o médium também participa, né? O médium vai doar energias. Então, as energias dele têm que estar as mais puras possíveis. Ele não deve fazer sexo. Por quê? Porque quando a gente tem relações sexuais, a nossa energia se mistura com a energia do parceiro. O nosso guia reconhece a nossa energia. Agora, a energia misturada com a energia do parceiro pode muitas vezes dificultar o contato do nosso guia espiritual conosco. E as nossas antenas, entre aspas, né, não terem uma sintonia tão fina assim. A alimentação, a bebida, né, todos aqueles cuidados que qualquer sessão, né, espírita, qualquer sessão em que envolve mediunidade, envolve energias, nós temos que estar com elas o mais equilibradas e o mais pura possíveis. Mas também não adianta nada ter todos esses cuidados e no dia seguinte, né, em casa ou com a vizinha ou no trabalho, ou seja lá onde for, no trânsito, ter um ataque de raiva, de cólera, de ira e sair despejando palavrão e brigando com todo mundo. Acabou o jejum, né, para deixar as energias melhores. Aquela descarga, né, da emoção descontrolada, né, vai estragar com todo o preparo que a gente fez. E os guias espirituais também preparam o ambiente, fazem uma seleção dos espíritos que vão ser trazidos, fazem uma seleção e sabem quais médiuns que vão estar presentes. Por isso que é importante, às vezes, a gente tem que testar. Me deu uma preguiça agora, eu acho que eu estou com uma febrinha, né? Agora, em tempo de Covid, nem tem isso, né? Mas em tempos normais, eu estou com uma dor de cabeça. Eu não vou não, tem tanto médio lá na casa, eu não vou fazer falta. Vai que a espiritualidade está contando com o teu tipo de energia, a energia que vai fazer dupla com um outro irmão que vai ser necessária para fazer trabalho com um determinado espírito, que eles já sabem que vai comparecer, vai fazer falta sim. Quantas vezes eu saía para o trabalho mediúnico com dor de cabeça? Chegava na casa espírita, passava. Eu saía, voltava para cá, a dor de cabeça voltava. Mas durante o trabalho mediúnico, não tinha dor de cabeça, não tinha moleza. Então, a gente não deve, por qualquer motivo, é claro que se a gente estiver realmente muito mal, né, a gente não deve ir, porque uma pessoa doente, com poucas energias, vai colaborar com o quê? Uma sessão de desobsessão. É ela que precisa de ajuda. Precisa tomar um passe, né, precisa fazer um trabalho de cura, né? E a gente tem que não ter vergonha de pedir ajuda na casa que a gente frequenta, na casa que a gente serve a Jesus ao próximo através da mediunidade. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham, eu sou médium, se eu disser que eu estou obsidiado, eles vão me afastar do trabalho. Se for necessário, sim,
que seja afastado. Mas ninguém vai pensar que você é pior ou melhor do que ninguém. Todos nós somos seres humanos, médios de prova, médiums de expiações. E podemos sim ter altos e baixos. Por que não? Então, não deixem de pedir nunca ajuda, orientação na casa espírita que você trabalha, que você serve. Vamos lá, Itamar? Para a próxima? E como deve ser o diálogo, né, na desobsessão, no trabalho de desobsessão? Uma coisa importantíssima é a gente ter um equilíbrio ao usar a nossa amorosidade, não confundir com ser meloso, com ser prolixo, com ficar falando frases bonitas que não têm nenhuma repercussão no problema que apresenta o irmão desencarnado que está ali, e assertividade no falar. Os animais, eles sentem quando a gente tem medo deles. Os espíritos sentem quando nós estamos num trabalho como esse e quando nós não somos objetivos, quando nós não temos convicção, quando nós não temos firmeza, quando nós não temos fé, quando, afinal de contas, nós somos inseguros. E mais uma história, né? Uma vez eu estava trabalhando como doutrinador, dessa vez, e chega um irmão trabalhador de magia. Eu recebo, falo algumas coisas iniciais, digo que ele é bem-vindo, né? Estamos ali para conversar, falo algumas coisas e depois do diálogo, que é identificado que ele é um trabalhador de magia, e de eu falar algumas coisas a respeito, ele vira-se de repente e fala: quem é você, cheio de pontos pretos, para falar assim comigo? Aí eu falei: ai meu Deus, e agora lascou? Não me ensinaram o que falar depois do negócio desse? Para o espírito, o que é que eu vou dizer? E aí é a hora do dialogador, do doutrinador, usar uma das suas principais características. Habilidade com as palavras, saber fazer do limão uma limonada e pedir inspiração aos guias espirituais, que estão ali com ele, inspirando o tempo inteiro. E, nesse caso, me veio a seguinte palavra. Falei: meu irmão, muito obrigado por você ter me ajudado. Você acabou de provar que é muito melhor do que eu. Eu só estou aqui trabalhando nessa casa, né, porque eu quase fui obrigado, porque eu tive milhares de problemas que me trouxeram aqui ao trabalho mediúnico através da dor. Eu já estive aí onde você esteve, eu já fui ajudado uma vez, e você está me dizendo que eu ainda tenho problemas no meu perispírito, eu tenho manchas, resultado de ações contra a lei de Deus no passado. Muito obrigado. Você acabou de provar que tem uma recha de luz no seu coração, você acabou de me ajudar. O incorporador começou a chorar, 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 sem parar. E aí, aquela coisa de tentar ajudar, meu irmão, o que é isso, o que está havendo? Que foi surpreendente, né? E, no final, ele aceitou desfazer tudo que ele tinha feito, e a surpresa maior foi, no final, ele dizer, ainda soluçando:
Eu falei para você que você tinha pontos pretos, mas você não tem, não. Eu falei aquilo só para te intimidar, mas você não se intimidou. Então, deixem-se guiar pela inspiração durante o trabalho de conversa com os espíritos numa sessão de desobsessão. E você só pode ter essa certeza, essa ascendência, né? Quando você tem o que fala o próximo item, a ascendência do médium sobre os espíritos inferiores só ocorre quando existe superioridade moral. Naquele caso ali, né, eu tinha superioridade moral sobre aquele espírito. Não sou grandes coisas, não era grandes coisas. Mas sobre aquele espírito eu tinha. E é nisso que nós temos que acreditar. Se não tivermos, o trabalho não se realiza. E é por isso que o médium, mais do que ninguém, tem a obrigação de se melhorar dia após dia. O conhecimento que é dado a ele não é para ser atirado ao vento. A experiência que ele tem em cada sessão, em cada trabalho, em cada contato, é uma aula para toda a vida que ele deve saber aproveitar. É aquilo que normalmente algumas pessoas acham, né? Nem todas. Alguns podem achar que, fim do tratamento desobsessivo, né, a casa espírita fazendo milagres, né? Todos os problemas vão sumir com o encaminhamento dos espíritos obsessores ao plano espiritual. Só o futuro dirá. Depende essa mudança, esse fim do sofrimento, esse fim dos problemas, depende de quê? Essa é até aquela musiquinha, né? Depende de nós. Se ainda é criança, não sou bom cantor, não, gente. Se a Dana ou tem esperança, depende de nós, né? Depende diretamente da mudança de comportamentos que irão se ajustar ao cumprimento das leis de Deus. E questão do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a única que leva o homem a ser feliz. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Se nós estamos afastados da lei de Deus, dor e sofrimento nos esperam. Se nós estamos agindo de acordo com a lei de Deus, dias felizes, dias melhores vão chegar com toda certeza. E este, né, será o processo desobsessivo definitivo, quando nós vamos, né, aquela coisa de elevar os pensamentos, elevar as vibrações. O que é isso? Os nossos pensamentos, eles são transmitidos através de pulsos, de ondas eletromagnéticas. E quem estudou física, lembra aquele formato da onda, né, que parece um ovinho. E aí depois faz outro ovinho. Se as ondas são baixas, o comprimento de onda é baixo, é porque a vibração é pesada. Se aquela crista da onda, né, como a onda da praia, é alta, a nossa vibração é alta. Então, logicamente, não há superposição de pulsos energéticos do pensamento, ou do sentimento, ou do corpo físico, e não há influenciação possível, porque os pulsos de ondas não batem um com o outro. Eles têm que casar na mesma velocidade, na mesma vibração, na mesma frequência, ou estarem muito próximos. Se um está aqui e o outro está aqui, ó, acabou. Não tem mais influência. Vamos para o próximo, Itamar? E agora vamos falar um pouquinho, né, bem pouquinho, do que é a evocação. Primeira coisa que a gente tem que dizer
é que a gente não pode invocar o espírito, senão a gente vai deixar ele com raiva. A gente tem que evocar o espírito. E o que é evocar? Por que evocar e por que não evocar? Essas questões estão no livro dos médiuns, tá? E nós temos exemplos de evocações feitas com o nome dos espíritos, o que não é feito mais na atualidade. Foi feito por quem? Por Kardec. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, tinha um conjunto de médiuns e ele evocava espírito X, Y, Z. E ele fazia isso por quê? Porque ele tinha suporte moral, porque ele tinha segurança energética, porque ele tinha o espírito de verdade como seu guia, porque ele tinha uma equipe de espíritos de luz que estavam ali para comprovar, através da identidade dos espíritos, era necessário isso, como também foi necessário durante muito tempo, hoje se rareiam cada vez mais os trabalhos com materializações de espíritos, para que se provasse a identidade dos espíritos. Era necessário isso para dar um cunho de verdade para a doutrina que estava se formando ali naquele momento. Então, na segunda parte do Céu e Inferno, nós temos depoimentos de espíritos, nome completo, profissão, endereço, tudo, divididos em diversas categorias, em que Kardec pesquisava como aquele espírito despertou depois da sua desencarnação. Vários tipos e várias categorias de espíritos. Então, a evocação que se faz hoje em dia é a critério dos guias espirituais. Nenhum de nós tem capacidade e nem deve fazer isso. E a gente vê, né, com tudo isso, por que é que a gente não deve fazer desobsessão depois do culto do Evangelho no lar? A nossa casa não tem o preparo de uma casa espírita. A nossa casa não tem médiuns, talvez, preparados para isso. A nossa casa não é centro espírita. O máximo que a gente pode fazer é uma oração, talvez, quem sabe, um passe, só num caso de última necessidade. E eu separei, né, o Itamar está com uma listagem ali, acho que dá para eu ver aqui. Alguém separou alguma pergunta de evocação aí? Tem mais umas duas frasezinhas aqui importantes. Uma do próprio Kardec, do Livro dos Médiuns. A experiência, com efeito, prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos. Que espíritos? Quando feita com um fim sério e útil, claro, né? Os bons vêm prazerosamente instruir-nos, são os guias espirituais. São aqueles que atuam sobre os médiuns, que normalmente fazem o quê? Palestras, reuniões de estudos. Eles são influenciados, auxiliados e inspirados por esses irmãos espirituais. Quando a gente faz a nossa prece de início da reunião, ali a gente está fazendo uma evocação para que todos os guias espirituais estejam ali apostos, ajudando, protegendo e auxiliando para que o trabalho se exerça da melhor forma possível. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra, se não forem revoltados, né? E os que conhecemos ficam satisfeitos com serem lembrados. Olha com quanta coisa boa uma evocação pode fazer. Mas também existem algumas coisas mais, né? E aqui uma frase, uma passagem do Evangelho, que eu acho muito importante, a gente tem isso em mente,
né? Não é porque desencarnou que sabe mais do que os outros, que sabe mais do que ninguém, que é melhor do que ninguém. Às vezes, você que trabalha na incorporação, trabalha na doutrinação, sabe mais do que aquele espírito que está ali se apresentando. Não é porque é desencarnado que sabe mais do que ninguém, não, gente. Então, João fala, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E como é que a gente prova isso? Pela linguagem que eles usam. A gente vai conversando, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Chega uma hora que ele vai dar uma escorregada com toda certeza e vai se entregar. A fala dele vai dizer muito sobre o caráter dele, sobre as ações dele, sobre tudo que ele faz. Vamos lá, Itamar, nas perguntas agora? Alguém separou alguma pergunta daquelas que o Itamar postou? Eu separei a 21, Paulo. Opa, então manda aí, Itamar. Dá para ler? Estou colocando aí na tela. Gente, são 35 perguntas, tá? Fica de dever de casa. O Itamar disponibilizou no grupo, né? Livro dos Médiuns. Pergunta 21. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos no que toca à solicitude com que atendam o nosso chamado? Chamado em nome dos guias, tá? Uma bem grande há. Os maus não veem de boa vontade. Tem uns que fazem até careta, né? Começam a imitar até bicho, né? Senão, quando contam em dominar e enganar. Experimentam uma viva contrariedade quando forçados a vir. De novo, Kardec que está falando. Quando forçados a vir. O livre-arbítrio não é absoluto. Chega um ponto que a espiritualidade interfere. Para confessarem as suas faltas, e outra coisa não procuram, senão ir embora. Quem é incorporador sabe disso. Quem é médium de psicofonia, né? O doutrinador está dando volta que nem cachorro em volta do rabo, que nem cachorro em volta do rabo, falando coisas que não tem nada a ver, e o espírito está aqui, do lado, aqui na cabeça do médium, dentro da cabeça. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Eu não gosto daqui. Não é, Norma? Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu não gosto daqui. Por que me trouxeram para cá? Me deixa embora, me deixa embora. Por quê? Porque aquilo que o doutrinador está falando não está servindo de nada. Porque ele não se preocupou em ver a real necessidade do espírito. Ele pensa que doutrinar é palestrar. E derruba a verborragia, que muitas vezes não tem absolutamente nenhum relacionamento com o caso daquele irmão. Quer falar bonito, falar, quando ele tem que aprender a ouvir. E aí sim, depois que ele ouvir bem, identificar bem, ter convicção de com quem ele está lidando, aí sim ele começa a estratégia dele de persuasão, de conversa, de diálogo. E outra coisa não procuram senão ir embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, não é por qualquer um não, hein? Como castigo e para instrução dos encarnados. Para a gente aprender o que não fazer, como eu falei antes, né? A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente para futilidades, e aí então, ou eles não vêm, ou eles se retiram logo, né? Bem que aquilo ali é uma coisa sem sentido, mas nosso culto do Evangelho no lar,
todas as reuniões sérias que a gente faz e com uma certa constância, né, a espiritualidade está sempre muito atenta a tudo que a gente está fazendo. Bom, o resto aqui eu não vou ler, que é grande demais. Mais alguma pergunta, gente? Quer mais umazinha? (29) Poderia o mesmo espírito comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por 2 médiuns diferentes? Pô, Itamar pegou pesado, hein? Tão facilmente quanto entre vós os que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Vamos trocar isso para e-mail, vamos trocar isso para o WhatsApp, né? Mais moderno, né? Já viu que essa edição aqui do Livro dos Médiuns é antiguinha, né? Nota: vimos um espírito responder, servindo-se de 2 médiuns ao mesmo tempo. As perguntas que lhe eram dirigidas, por um em francês e outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido, algumas até eram a tradução literal das outras. Por quê? A linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. O médium codificou na linguagem dele, né? Ele entendeu o que o espírito estava falando, que foi pela linguagem do pensamento, não foi nem inglês nem francês, porque quando o espírito fala na linguagem diferente da que o médium sabe, aí a gente tem o que a gente chama de xenoglossia. Mas aqui não, foi pensamento para os dois e cada um interpretou na sua língua. Podem travar entre si uma conversação, sem que este modo de comunicação lhe seja necessário, pois que reciprocamente um lê os pensamentos do outro, eles se prestam isso a alguma coisa, às vezes para a nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e se apostrofem com palavras pesadas, que se reprochem mutuamente os erros ou até que atirem o lápis, as cestas, as pranchetas, um contra o outro. Então, estamos aqui em tempos modernos, né, que ninguém, pelo menos eu não faço. Não escrevo mais nada com lápis, com caneta, com prancheta, é tudo direto no laptop, né? A influenciação mental vem na mente e a gente passa direto para o computador, né? E graças ao Itamar, nem digitar mais a gente digita, né? Porque tem um programa da Microsoft que a gente fala e o computador escreve na tela. Então, fica muito mais rápido dele captar os pensamentos. Enquanto a gente está digitando, a gente perde algumas palavras, né? É certo disso acontecer. Mas, ao passo que o pensamento vem e você fala com a voz, imediatamente, você perde muito menos. Quantas vezes a gente acorda com aquela ideia na cabeça e aí não registra, daqui a pouco, mas o que era mesmo? Já era, passou, não volta mais. A gente não lembra, né? Não lembra mesmo. Então é isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? 2 minutos. O Paulo, uma vez eu ouvi de uma palestrante do Leon Denis que às vezes a gente acorda de madrugada recebendo uma comunicação dessa. Se a gente não anotar, a gente esquece, né? Aí ela falou que ela passou a ter um hábito de deixar um bloquinho do lado da cama dela, porque quando vinha essas coisas, ela acordava no meio da noite e anotava ali, que depois não lembrava de mais nada. Nem me fala. Já me acordaram 4 horas da manhã. Acorda, vamos escrever. Eu, não, pelo amor de Deus, deixa eu dormir, tem que trabalhar amanhã. Depois. Agora. Falei, tá bom.
Vamos lá.